Meus amigos, boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos, como de hábito, iniciando mais uma transmissão, onde a gente se reúne para estudar, para refletir, para orar, enfim, é um momento especial. Enquanto as instituições, os templos religiosos estão funcionando aí, com certas dificuldades, com certas limitações, nós estamos aqui, quebrando o galho com a nossa live. Eu gostaria de lembrar, logo de início, que as nossas lives de tratamento à distância, o tratamento espiritual, já começaram a acontecer. Começamos no domingo passado, às 19h30. Neste domingo estaremos novamente fazendo a live de tratamento espiritual, ok? A gente sempre tenta dizer boa noite para todo mundo, o pessoal está entrando aí no chat, e assim, deixa eu me redimir, porque na última sexta-feira passada, o meu produtor tinha passado aqui alguns nomes de cidades e de estados que estão nos acompanhando, e eu não vi no finalzinho para agradecer. Então, assim, boa noite para o pessoal que está entrando, boa noite para os trabalhadores do centro, boa noite para os amigos que já estão aguardando aí desde as 7h30, sejam todos bem-vindos. E agora, um abraço especial para amigos de Araraquara, Itapetinga, Fernandópolis, Santos, Itabuna, que fica na Bahia, Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte, Pereira Barreto, aqui pertinho, Ilhéus, também Bahia, Santos, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Cachoeira do Campo, que é em Minas Gerais, Monte Alto, São Paulo, capital, Monte Negro, Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, Praia Grande, Porto Alegre e São Vicente. Estas são algumas das cidades que estão acompanhando aí a nossa transmissão, estão acompanhando aí a nossa live. E todos os demais sejam muito bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho hoje de auto-amor, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós nos amarmos. Muitas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande nesse ato de se amar. Nós não podemos esquecer que o auto-amor é uma proposta cristã, porque Jesus disse assim, que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando Jesus ensinou isto, ele estava querendo dizer mais ou menos isto, que não há como nós amarmos o nosso próximo se primeiro não amarmos a nós mesmos. Porque sempre que eu me aventurar a amar o próximo sem me amar, muito provavelmente eu não vou estabelecer limites. Muito provavelmente eu vou viver uma relação de amor submissa. Muito provavelmente nesta relação nós vamos ter um relacionamento tóxico, abusivo, e isto tudo vai nos adoecer. A gente tem visto, e aqui agora eu posso falar como psicoterapeuta, como psicanalista, o quanto as pessoas têm uma dificuldade em se amar. Então, é por esta razão que nós escolhemos falar deste tema nesta noite. Trazer algumas reflexões, algumas sugestões, alguns indicativos para que a gente trabalhe esse tema tão importante em nossas vidas. Bom, eu outro dia dizia para uma pessoa que nós iríamos trabalhar esse tema hoje. E a pessoa me fez uma pergunta, e com base na pergunta da pessoa, nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Porque a pessoa me perguntou assim, Aguinaldo, por que é que você vai abordar este tema? Né? Uma boa pergunta. E assim, vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Nós decidimos fazer esta abordagem do auto-amor, da autoestima, porque, primeiro, para que possamos
estabelecermos relações saudáveis, precisamos nos amar, porque a relação que nós temos com o outro, de certa forma, é uma reprodução, é um efeito, é uma consequência da relação que nós temos conosco mesmo. Esse é o ponto de partida. A relação que eu estabeleço com o próximo depende muito da relação que eu tenho comigo mesmo. Então, é claro que se eu não me relaciono bem comigo, ou seja, se eu não me amo, se eu não gosto do meu corpo, se eu não gosto da minha profissão, se eu não me acho uma pessoa inteligente, se eu não me acho uma pessoa atraente, é evidente que na relação com o outro eu vou ter uma série de problemas. Quer ver um exemplo? Imagine que alguém chegue para uma outra pessoa e faça uma brincadeira. Diga assim: nossa, você está gordinho, hein? Você engordou, você está gordinho. Ou, nossa, você ganhou peso, você está gordinha. É uma brincadeira, um tanto que infeliz, vamos dizer assim. Mas aí que está. A pessoa que ouve isso, se ela está bem com ela mesma, se ela está feliz com ela mesma, ela vai sorrir, ela vai levar na brincadeira e vai ficar tudo bem. Eu conheço pessoas que estão assim um pouquinho acima do peso, como por exemplo o meu produtor. O meu produtor, com esse tempo todo de isolamento social, nossa, ele deve estar uns 20 quilos mais gordo, mas ele leva numa boa. Eu tenho vários amigos que tudo bem. E eu dei o exemplo aqui de estar gordinho, eu poderia dar um outro exemplo, uma pessoa que é muito alta, nossa, você parece uma vara de pescar como você é grande, ou a pessoa é muito baixa, nossa, aí tem aquela expressão, né, antiga, você parece pintor de rodapé. São brincadeiras, claro, que a gente deve evitar, porque a gente não sabe como o outro vai reagir. Só que nós não estamos falando aqui de quem está brincando, isso aí é outra história, né? Não deveríamos fazer brincadeiras nesse tom. Mas eu estou falando da pessoa que ouve a brincadeira. Porque a gente iniciou a nossa fala dizendo assim: se a pessoa está de bem com ela mesma, ela vai levar numa boa. Por quê? Porque, repito, a relação que eu tenho com o outro é a reprodução da relação que eu tenho comigo. Agora, se esta pessoa tem algum trauma, se essa pessoa está infeliz com o seu corpo, se essa pessoa está se achando feia, nossa, vocês podem ter certeza, ali vai começar uma inimizade, né? Ou ali, melhor dizendo, vai acabar uma amizade. Porque essa pessoa vai tomar isso de forma ofensiva, provavelmente vai se melindrar, e aí nós teremos um problema de relacionamento. Então, esse é o primeiro motivo que nos fez trabalhar esse tema. Uma outra coisa importante, ainda respondendo a esse amigo que perguntou por que nós iríamos abordar o tema. A nossa mente, ela tem uma tendência a repetir modelos. A nossa mente, ela tem uma tendência a repetir modelos. Então vamos imaginar assim, uma criança que não foi muito, não recebeu muito carinho quando pequena, não foi beijada, não ouviu do seu pai ou da sua mãe, eu te amo. A mente, ela reprisa, ela repete esse modelo. E essa pessoa pode se tornar uma adulta, por exemplo, com dificuldade de externar sentimentos. Quantas e quantas vezes eu digo assim para uma pessoa no consultório ou mesmo nos atendimentos espirituais: olha, vá lá, por que você não dá um abraço? Ah, eu não sei abraçar. Ah, mas por que você não sabe abraçar? Ah, porque nunca me abraçaram quando eu era pequeno. Eu não aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. E hoje eu tenho uma dificuldade. Então a nossa mente, se nós não fizermos alguma coisa, se nós não fizermos uma ressignificação, ela vai repetir o modelo. Então, quando nós falamos de auto-amor,
a gente vai gerando nas pessoas uma reflexão nesse sentido. Olha, meus pais não me deram, mas não me deram porque eram maus. Não me deram porque não me amavam. Não me deram porque não sabiam. Porque muito provavelmente os pais dos meus pais também não abraçavam, também não eram tão carinhosos. E os pais repetiram o modelo conosco. Então nós também não podemos acusar os nossos pais. Só que a gente tem o dever de rever esta condição e tentar criar novos modelos. Esse é o segundo motivo. O terceiro, todos nós entendemos que são raras as pessoas que não tenham um nível maior ou menor de carência. Mas o fato de termos um nível maior ou menor de carência não pode fazer com que a gente viva em função disso. E isso também não pode fazer com que a gente segure um relacionamento fazendo uma chantagem com o outro. Porque é quando as coisas se complicam na própria relação. A pessoa se sente insegura, a pessoa não se sente atraente, não se sente às vezes capaz, não se sente uma pessoa produtiva e ela passa a criar uma ideia, a desenvolver uma ideia de que a sua relação pode acabar a qualquer momento, porque afinal de contas ela tem pouco valor na cabeça dela. E isso geralmente vai gerar o quê? Vai gerar um ciúme neurótico, uma possessividade, e muitas vezes esta pessoa insegura, que não se ama, que não se acha boa o suficiente, que não se acha bonita o suficiente, vai tentar manter a relação através de chantagens, né? Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa neurótica porque cria essas ideias fantasmas. Ah, você não me ama mais. Ah, mas eu te amo, querida. Não, mas você não disse que me ama nos últimos 10 minutos. Ah, mas eu disse de manhã, sim, mas depois do almoço você não disse mais. E aí ela acaba sufocando a relação. E não raras vezes você tem aí o término de um casamento, o término de um namoro. E como último motivo, como última justificativa, a gente tem que considerar que normalmente, e talvez esse seja o motivo mais importante para fazermos a abordagem do alto amor, né? De levantarmos essa pergunta: você se ama? Inclusive eu gostaria que você que está assistindo essa palestra, você que está assistindo esse estudo, que você, hora que terminar a palestra ou amanhã cedo, olhe-se no espelho e com toda a sinceridade do mundo, faça essa pergunta para você mesmo, para você mesma: eu me amo? Eu gosto de mim? E se a resposta for não, faça alguma coisa. Porque a pessoa, nunca se esqueça disso, a pessoa mais importante para você é você. E a pessoa que não se ama, muito facilmente, ela vai cair na armadilha dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos. E pior, normalmente a pessoa cai nessa armadilha do relacionamento abusivo e não consegue sair. Porque aí ela passa a acreditar que se aquela pessoa que está com ela terminar a relação, abandoná-la, ela não é capaz de encontrar mais ninguém. E como viver sozinha ela não consegue, ela vai permanecer na relação abusiva. E essa relação abusiva, e aí vocês entendam a palavra abuso em vários sentidos diferentes: a própria falta de amor, a própria falta de respeito, a própria falta de carinho, a violência, se não física, também verbal. Então, as pessoas que normalmente não se amam, vão permanecer por um tempo imenso, longo, às vezes a vida toda, em relacionamentos abusivos. E quando a pessoa se ama, ela se protege. Ela começa
digamos assim, impor certos limites. Olha, isso não. Ou até aqui nós vamos, daqui para cá não. Entenderam? Bom, e para você que deve estar perguntando assim, bom, Aguinaldo, e como é que eu faço para ter esse auto-amor? Como é que eu faço para manter a minha autoestima? Existe aí uma receita? Bom, deixa eu tomar uma água. Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Eu não gosto muito dessa palavra receita, porque a receita, quando a gente usa a palavra receita dentro deste contexto terapêutico, pode criar-se a ideia de que existe algo pronto. Subentende-se que existe um único caminho para você atingir os seus objetivos, e isto não é verdade. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo de muitos anos com a experiência de consultório, de terapia, é que assim, não existe caminho fácil no que diz respeito à transformação interior. Não existe caminho fácil no que diz respeito a esse processo de mudança íntima, de conquista das virtudes. Ah, porque eu participei de um evento no final de semana, eu sou uma outra pessoa. Balela. Isso é ilusão. Não, porque eu li um livro, esse mudou a minha vida, agora eu sou uma pessoa diferente. Ilusão, balela, não é assim que funciona. Olha, porque eu fiz um curso. Olhe, os cursos, os tratamentos ajudam muito. A nível terapêutico, eu trabalho com esses tratamentos. Energização, limpeza de chakra, relaxamento, hipnose, né, cromoterapia. Nós usamos terapeuticamente esses recursos, que são excelentes. Porque uma pessoa com baixa autoestima, além desses problemas que nós já citamos, ela começa a ter problema energético. Ela começa a comprometer o funcionamento dos seus chakras, fora as questões espirituais que ela acaba gerando ao seu derredor pela postura que ela assume. Então é uma coisa muito séria. Então assim, eu não vou dar receita, eu vou dar sugestão, tá legal? Eu trouxe aqui algumas sugestões. Primeira, dedique-se ao processo de autoconhecimento. Dedique-se ao processo de autoconhecimento. Por quê? Porque quando você mergulha, vamos assim dizer, dentro de você mesmo, dentro de você mesma, você tem uma visão, vou usar uma outra palavra melhor, você tem uma percepção mais clara do que te faz bem e do que te faz mal. Enquanto que, se você não mergulha dentro de você mesmo, de você mesma, e não trabalha esse processo de se conhecer, o que é ruim você pode interpretar como bom, e o que é bom você pode interpretar como ruim. Às vezes, vou dar um exemplo, a pessoa muito carente, a pessoa com baixa autoestima, ela está entrando num relacionamento que o mundo inteiro está vendo que ela vai sofrer. O mundo inteiro está vendo que não vai dar certo. Mas, como ela não tem esse nível de autoconhecimento, e como ela está dentro daquela percepção de carência, de baixa autoestima, ela vai para a relação e depois sofre horrores, como tem acontecido com muita gente. A pessoa que faz o processo de autoconhecimento, ela sabe separar o que é autoestima do que é egoísmo, tá? São coisas diferentes. Existem pessoas, por exemplo, que são narcisistas. É diferente. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela atrai pessoas. A pessoa que é narcisista, ela afasta as pessoas. É diferente. A pessoa narcisista é aquela pessoa que se acha melhor de todo mundo, ela sempre sabe fazer melhor, ela é mais bonita que todo mundo, ela se acha, vou usar uma expressão bem vulgar, mas é mais ou menos isso,
A pessoa narcisista, ela se acha a última bolacha do pacote. Não, não é isso que nós estamos falando, isso é doença. Isso é doença emocional. O que nós estamos falando aqui é autoestima. Então a primeira sugestão é esta: trabalhe o seu autoconhecimento. Aprenda a conhecer as suas emoções. Segunda sugestão: saiba, aprenda que ninguém preencherá os seus espaços vazios. Eu disse agora há pouco que por uma questão de pouca evolução, que é o caso da maioria de nós temos muitos vazios existenciais, muitas lacunas, muitos buracos dentro de nós. Podem observar, e vocês já devem ter sentido isso, muitas vezes a gente tem uma sensação de incompletude, como se nós estivéssemos incompletos. E aí a gente comete um outro erro, porque a gente pega o outro para tentar fazer ele preencher o nosso vazio existencial. E o outro nos pega para tentar preencher o vazio existencial dele. É uma relação doentia. É uma relação tóxica. Porque essa sensação de incompletude, essa sensação de vazio existencial deve ser preenchida, mas de uma forma autônoma. Nós precisamos encontrar soluções pessoais para esse tipo de coisa. Tem pessoas que dizem assim: eu montei um pequeno negócio, ou me formei na faculdade agora, peguei o diploma, mas eu já vou desistir dessa profissão, não vou continuar. Mas por quê? Meu namorado não me apoia, meu marido não me incentiva, meu pai e minha mãe nem me elogiaram. Não, espera um pouco. A vida é sua. Você não pode se sentir desestimulada pelo que os outros vão pensar. Até porque, normalmente nas relações doentias, geralmente um dos cônjuges tenta ter vantagem sobre o outro. Tipo assim, vai prevalecer o que eu quero. Mas o que eu quero... Não, você depois. Né? Essa história, né? Por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é furada. Mulheres, aceitem no mínimo ou no máximo, tá do lado. Atrás nunca. Então essa é minha segunda sugestão. Ninguém vai preencher seus vazios existenciais. É uma conquista sua que você vai ter que aprender a fazer sozinho ou sozinha. Terceira sugestão: não permita que a sua autoestima dependa de fatores externos. O que são fatores externos? Sobrenome, dinheiro, né? Corpo. Veja, é saudável cuidar do corpo, é gostoso cuidar do corpo. Se você está com uns quilos a mais e quer ficar mais magro ou mais magra, isso é autoestima. Agora, o seu corpo não pode ser referência para o seu auto-amor, porque senão você fica assim: perdi 5 quilos, estou me amando, engordei 2, estou infeliz, vou tomar remédio para depressão. Perdi 2 quilos, eu vou numa festa, engordei 1 quilo, vou me trancar no quarto. Sabe? E isso é ter referência externa para você se amar, né? Eu sei que pode parecer frase feita, eu sei que pode parecer frase, né, de para-choque, de caminhão, mas sem dúvida alguma, a principal beleza, ela é interior. Quando nós amamos, estou falando de amor, o interior das pessoas, tá? Mas eu tenho paixão. Então, na paixão a gente vê o que é externo. Porque a paixão é o fogo, a paixão é o desejo, a paixão é a busca pelos corpos. No amor, pode haver paixão. Mas se você tem a paixão e não tem o amor, aí você tem um problema. Porque esse fogo da paixão uma hora se apaga. Então aquela pessoa que você tinha uma paixão,
porque tinha um desejo, porque gostava do corpo. Quando o corpo não for tão belo, a paixão acaba e a relação termina. Quando há o amor junto com a paixão, aí não. Aí você tem um funcionamento legal do mecanismo. Aí a engrenagem vai bem. Então, não se apegue a essas referências. Não se apegue a essa questão daquilo que você tem, o sobrenome que você tem, se você é doutor, se você é doutora. Sinceramente, apegados a isso, nós não vamos nos amar nunca. Porque a essência, sem dúvida alguma, é o que está dentro. Sim? Mais uma sugestão. Aprenda a perder. Aprenda a lidar com as frustrações. Eu tenho visto, em grande parte, das depressões, das insatisfações crônicas, você tem ali o que? Uma dificuldade em perder. A pessoa só quer ganhar. Olha, é uma imaturidade, é uma infantilidade, porque às vezes a gente é criança, sob o ponto de vista psicológico, a gente é criança com 50 anos. Com 50, com 40, com 60 anos, a gente está batendo o pé e fazendo birra. Por quê? Porque a gente não aceita perder. Essa ideia de querer sempre ser o primeiro, né? Essa ideia de querer ser o mais importante, de dar a última palavra, isso é coisa do ego, isso é coisa da vaidade exacerbada. A gente precisa ter consciência é assimilar que na vida as coisas não serão exatamente do jeito que a gente quer. Nós vamos nos frustrar, nós vamos perder, nós vamos ter que lidar com situações que nós não gostaríamos de lidar. Mas eu amei muito uma pessoa e fui rejeitado. Agora eu não amo mais ninguém porque eu não quero sofrer de amor. Bom, e vai deixar de viver? Você vai perder a possibilidade de viver uma história de amor que vai te fazer bem, porque uma pessoa não te quis. Mas ela era a minha razão de viver. Pode ser, mas você não era a razão de viver dele ou dela. Mas eu escolhi, sim, mas ele não escolheu você. A vida é assim. Então, quando a gente aprende isto, acreditem, fica mais fácil se amar, né? Fica mais fácil gostar de si mesmo, sabe? Eu tenho um amigo, né? Vou até dizer o nome dele, Marcos Leão, né? Olha que sobrenome, Leão. Mas não é Leão nada, é gatinho, né? Mas é Marcos Leão porque ele é grandão, ele é forte. E ele me disse assim uma vez, eu nunca mais esqueci. É uma pessoa do bem, um cara do bem, né? É uma pessoa bem-humorada, uma pessoa para frente. E eu me lembro que uma vez ele me disse assim, nós estávamos conversando, almoçando junto, ele me disse assim, olha Guidão, o negócio é o seguinte, para tocar aqui nesse corpinho, ou igual ou melhor que eu, pior nunca. Muito legal isso, porque você vê relacionamentos que se tornam um peso. A companheira ou a companheira, o outro está arrastando, sabe? É uma âncora presa e o outro está puxando. Nós temos que ajudar uns aos outros. Esse espírito de solidariedade, ele precisa existir. É claro, se a nossa companheira, se o nosso companheiro tem lá as suas dificuldades, não consegue nos acompanhar, precisamos ajudar, mas precisamos entender que tudo tem limite. Porque também, quando você faz tudo para o outro, e esse outro pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe. Quando você faz tudo pelo outro, você não ajuda, você o prejudica. Porque o outro se acomoda e não evolui. Ele não melhora. Ele cai na zona de conforto e ali fica. Então nós temos que aprender a desenvolver resistência às frustrações, porque elas vão acontecer. Tá legal? Vamos aqui para mais uma sugestão.
Evite comparações. Evite comparações. Cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu charme, cada um tem o seu poder de sedução. E olha, tem mais. Quando nós estudamos o comportamento humano, nós aprendemos que esse poder de sedução, ele não está limitado à beleza física. Esse poder de sedução que a outra pessoa pode exercer está ligado também à inteligência. A inteligência, por exemplo, é uma grande arma de sedução. Via de regra, de uma maneira geral, nós nos apaixonamos pelas pessoas inteligentes, pelas pessoas bem-humoradas, pelas pessoas, que hoje é muito comum usar essa expressão, né? Pelas pessoas do bem. E às vezes essas pessoas inteligentes, essas pessoas do bem, né, tem lá a sua barriguinha, né, tem lá a sua calvície, tem lá a sua feiura. E daí? Qual é o problema? Evite comparações, né? Porque você assim, olha aquela modelo, que mulher dá se eu tivesse aquele corpo. Nossa, olha aquele atleta, que corpo bonito. Ah, se eu tivesse aquele corpo. Nossa, olha aquela pessoa. Ah, para com isso. Para com isso. Faça por você. Pare. Não existe coisa pior na vida para te destruir do que comparação. Não se compare a ninguém. Tente sempre ser melhor e evite a qualquer custo estas comparações. Mais uma sugestão. Tenha critério próprio sobre o que é belo. O que é bonito para você? Hoje é uma coisa impressionante, né? A gente vive ainda, infelizmente, numa sociedade hipócrita. A nossa sociedade é extremamente hipócrita, tá? A gente é capaz de não reconhecer o valor de uma professora, a gente é capaz de não aplaudir a dedicação de um professor, e aqui eu me lembrei dessa profissão agora, porque é uma classe que tem sofrido bastante com essa pandemia, se virando nos 30 para conseguir dar aula à distância, e a gente vai valorizar uma campeã do BBB. Ah, Agnaldo, você é contra BBB? Não, eu sou contra aquilo que não tem conteúdo. Bom, nem contra eu não sou a favor daquilo que não tem conteúdo, daquilo que não me agrega. Eu fico assim, impressionado. Se você quiser pensar diferente, está tudo certo. Eu estou aqui externando a minha opinião. Eu fico assim, impressionado. Como é que nós temos facilidade de criar ídolos? Ídolos de pé de barro. A gente, do nada, o cara canta uma música que faz sucesso, né? Uma música, o cara tem 50 anos que ele é cantor, ele cantou a música, milhões de acessos. Ou o cara vai em tudo quanto é programa de televisão, o cara é um sucesso. Meu Deus, ele cantou uma música, ele não tem uma carreira, né? Então assim, é estranho isso. Aí esse nosso critério do que é bonito, do que é saudável, ele fica um pouco distorcido, ele fica um pouco incompleto. Então assim, o que realmente é bonito? O que realmente te agrega? O que realmente te faz bem? Que programa de televisão vale a pena você sentar para assistir? Ah, mas não tem nada no canal, não os canais pagos, né? Que aí você tem aí várias opções, né? Nos canais não pagos, alguém vai dizer assim: ah, mas não tem nada. Bom, então vai ler um livro. Não tem nada? Vai ler um livro. E uma outra coisa que a gente pode falar nesse critério de beleza é o seguinte: nunca tente agradar os outros. Pare com essa ideia de agradar. Isso é fruto de quem é carente, de quem não se ama. Não se preocupe se você vai desagradar os outros. Se você está fazendo o que é certo, melhor desagradar os outros do que desagradar você. Porque os outros vão sempre querer ser agradados. Não mude o seu ponto de vista para agradar os outros. Ah, eu não vou usar essa roupa porque ninguém mais usa isso. Tá, e se você quer usar, qual é o problema?
Qual é o problema? A gente precisa aprender a ter mais personalidade, ok? Vamos lá, mais uma sugestão. Daqui a pouco não dá tempo. Cuidado com a autocobrança exagerada. A autocobrança exagerada, ela é a causa de muitas situações de ansiedade. Ela é a causa de muitas situações de depressão. Por quê? Porque a pessoa se cobra além daquilo que ela pode dar. A pessoa estabelece como meta para ela mesma que ela não pode errar, que ela tem que dar conta, que ela tem que ser perfeita, que ela não pode falhar. Gente, isso é um projeto que não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque você é imperfeito. Ah, não, mas nós não estamos aqui para ser perfeitos. Não, no nosso estágio evolutivo, nós estamos aqui na Terra para aprendermos a desenvolver as qualidades, as virtudes, para um dia chegarmos à perfeição. Então, eu não posso fazer um projeto que está acima da minha capacidade. Eu não vou dar conta. Eu não posso querer ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, se eu, como espírito imortal, sou imperfeito. Eu tenho o dever de me esforçar, aí sim. Eu tenho o dever de fazer o máximo possível para fazer as coisas certas, aí sim. Mas essa perfeição, não se cobre demais. Se cobre na medida certa. Se cobre na medida certa. Às vezes, a gente traz isso da infância. Aqueles pais muito rígidos, não é? Que cobravam muito dos filhos, que o filho chegava em casa, que nota você tirou? Ah, pai, 9,9. Como? Você não tirou 10? Vai ficar de castigo? Vou tirar isso de você, vou tirar aquilo. Não, mas eu tirei 9,9. Não, mas você tem que tirar 10. E às vezes a criança cresce com aquele excesso de cobrança e ela torna-se uma adulta que se cobra demais. Se você é uma pessoa que se cobra demais, e com certeza você está com baixa autoestima, faça aí essa avaliação. E se você chegar à conclusão de que foi cobrado demais e por isso você se cobra demais, que eu falei agora há pouco, ressignificação, que eu falei aqui agora há pouco, mudar o modelo. Lembram que a mente repete o modelo? Mude o modelo, faça diferente. Mais uma sugestão, lembre-se, se você não se ama, você gera em você mesmo uma energia de autorrejeição. Energia, gente, vibração é igual perfume. Se alguém usa um perfume ruim, daqueles de 1,99, todo mundo percebe e sai de perto. Quando alguém usa um perfume agradável, não precisa ser importado, não precisa ser caro, né? Tem perfumes que não são tão caros e são bons. Quando uma pessoa usa um perfume gostoso, todo mundo sente, nossa, mas que perfume delicioso. O perfume gostoso, com uma fragrância gostosa, atrai. O perfume ruim espanta. Baixa autoestima, desamor, gera energia de auto-rejeição. A tua vibração é de auto-rejeição. E aí tem gente que diz assim, mas ninguém me ama. E aí você pergunta para ela, e você se ama? Não. Bom, mas se você, que é você, não se ama, como é que você quer que os outros te amem? A gente tem que prestar atenção. Mais uma sugestão, essa simples. Ame-se como você é. Não existe perfeição. Ame-se como você é. Com a sua gordurinha, com a sua magreza, com a sua baixa estatura, com a sua altura, ame-se do jeito que você é. Seja feliz como você é. Seja um Shrek na vida. Seja uma Fiona na vida, né? Que eram ogros, mas eram felizes. E tem um dos filmes do Shrek que eles até tiveram a oportunidade, a possibilidade, vocês vão se lembrar, de lá no final se beijarem e o ogro virar príncipe, a ogra virar princesa. E eles optaram
para continuarem sendo o que eles eram, ogros. Ogros. Ame-se. Mais uma coisa, mais uma sugestão. Lembre-se, a solidão não é tão ruim assim. Você afetivamente ficar sozinho, ficar sozinha, qual é o problema? Qual é o problema? Você não vai morrer por causa disso. Curta de vez em quando uma solidão, né? Cuide de você mesmo, até porque, eu já disse aqui em outras lives, a pior solidão não é você estar sozinho. A pior solidão é você estar no meio das pessoas e ainda assim se sentir sozinho, porque você está distante de você. Não se distancie de você. Dê um abraço em você mesmo. Quando terminar essa live, faça um exercício de alto amor. Abrace a você mesmo carinhosamente. Ou se não, vá para frente do espelho e diga: eu lhe amo. Você é lindo, você é linda. Isso não é hipocrisia, é autovalorização. Este é o caminho. Bom, terminamos as sugestões. Eu queria, nesses minutos finais, eu tenho aí uns 5, 10 minutinhos ainda, eu gostaria de citar algumas frases que está no livro 7 Caminhos para o Alto Amor, que foi escrito por Pai João, através do médium Vanderlei. É um livro já antigo, não é? Antigo não, ele não é muito velho, mas também não é lançamento. E neste livro, o instrutor espiritual trata justamente do alto amor. Então ele diz assim, eu separei aqui algumas frases que eu acho que vai nos ajudar. Ele diz assim, eu vou ler agora, tá? As emoções, antes de serem controladas, precisam ser entendidas. É o que eu falei no começo sobre o autoconhecimento. Se você não entende o que você sente e você não entende por que você sente, não tem como você resolver a questão. Por quê? Porque você não está entendendo nada. Outra frase que é dele: seus piores dias. Olha que maravilha isso. Olha como isso ajuda a gente ficar animado, a gente ter fé, a gente ter alegria de viver, a gente ter disposição. Os seus piores dias trazem lições mais importantes, as quais você não aprenderia nos dias bons. Guarda, eu vou repetir. Seus piores dias trazem lições mais importantes, as quais não aprenderia nos dias bons. Mais uma frase dele. Em relação ao elogio, não se deve evitá-lo, mas aprender como lidar com a vaidade. O elogio é bom, o elogio faz bem. Ah, mas eu não posso elogiar porque senão fulano vai ficar vaidoso. Ó, se me elogiarem muito eu vou ficar vaidoso. Bom, então aprenda a lidar com a sua vaidade. E assimile o elogio. Isso faz bem para a alma. Mais uma frase. Seja qual for a condição social, física, familiar, em que você venha a renascer, as provações tomam características de conformidade com esses estados íntimos a serem superados. O que isso quer dizer? Rapidamente, porque essa frase dá para a gente fazer uma palestra. Ansiedade, medo da solidão, depressão, pânico, são estados íntimos, são provações que você traz para experimentá-las, superá-las e avançar. Não é por acaso que você tem uma depressão. Não é por acaso que você tem uma ansiedade. Não é por acaso que você tem uma baixa autoestima. Ah, e por que eu sou assim? Por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez isso com você. E nem Deus te fez assim. Você é que não está conseguindo se olhar, se conhecer e ser feliz do jeito que você é. Tem um monte de sofrimento na nossa vida que é sofrimento fantasma. A gente sofre porque quer. Uma outra frase, essa também é fantástica. Quando você acolhe seus monstros íntimos, eles enfraquecem. Quando você os nega, eles se fortalecem. Abraçar, acolher os monstros íntimos é admitir que eles existem. E a partir do momento que você admite que eles existem, você vai lidar com eles de uma forma mais tranquila.
Em tudo aquilo que você sente, busque a transformação ou mutação do sentimento. Olha que coisa profunda isso. Em tudo aquilo que você sente, busque a transformação ou a mutação do sentimento. Ah, mas eu sinto raiva. Use a sua raiva para ser criativo. A partir da sua raiva, desenvolva criatividade. Ah, mas eu tenho inveja. Pegue a sua inveja e tenha ela como força para você se tornar igual ou até melhor àquela pessoa que você inveja. Ah, mas eu tenho uma irritação muito grande. Use a sua irritação como pistas para você verificar onde é que você está ultrapassando os seus limites, porque toda pessoa muito irritada está ultrapassando os seus limites e não está dando conta. Ah, mas eu tenho muitas mágoas. Ótimo. Use as suas mágoas como oportunidade para você verificar as suas ilusões. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas eu sou muito controlador, eu controlo muito porque eu amo demais. Esse negócio de amar demais não é amor, não, é possessão. O modelo mental das pessoas que amam demais, que são controladoras, é o egoísmo. O modelo mental é o egoísmo. E querem saber de uma coisa? Amor não preocupa, liberta. Amor não carrega, estimula. Amor não resolve, indica e orienta. Tá bem? Nós estamos aí quase esgotando o nosso tempo. Eu espero que todos nós, porque todos nós, incluindo-me no processo, porque todos nós estamos em aprendizado, todos nós estamos tentando melhorar, mas eu espero sinceramente que essa nossa conversa, essa nossa singela exposição possa estimular você a se amar mais. Ame-se, ame a vida que você tem. Se ela não está boa, faça alguma coisa para melhorar, mas não abra mão, não desista do alto amor. Seja feliz amando-se agora e para sempre. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um bom sábado, domingo estaremos aqui novamente, que vocês tenham paz, que vocês fiquem felizes, que vocês aprendam a lidar com todas as dificuldades. E, claro, eu vou repetir e vou encerrar com essa reprise. O amor não preocupa, liberta. O amor não carrega, estimula. O amor não resolve, ele indica e orienta. Muita paz, muito obrigado, fiquem com Deus.